Você já ouviu falar de um lugar no oceano onde navios e aviões desaparecem sem deixar rastro? Um lugar envolto em mistério onde as leis da física parecem não se aplicar? Bem-vindo ao Triângulo das Bermudas. Este enigmático trecho do Oceano Atlântico, delimitado por Miami, Bermudas e Porto Rico, tem sido o epicentro de inúmeras teorias e especulações por décadas. Mas o que é verdade e o que é apenas mito? Vamos mergulhar fundo neste mistério juntos. A lenda do Triângulo das Bermudas, como a conhecemos hoje, começou a ganhar força em meados do século XX. Mas o incidente que realmente cimentou a sua reputação assustadora aconteceu em 5 de dezembro de 1945. Naquele dia, 5 bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos da América, conhecidos como Voo 19, partiram da Flórida para um exercício de treino de rotina. Eram pilotos experientes num dia claro. Contudo, poucas horas após a descolagem, as comunicações de rádio tornaram-se confusas. Os pilotos pareciam desorientados. As suas bússolas estavam a falhar. A última transmissão captada foi arrepiante, com o líder do esquadrão a dizer que estavam a entrar em Água Branca e que estava tudo errado. O voo 19, com os seus 14 tripulantes, nunca mais foi visto. A tragédia não parou por aí. Um hidroavião Martin Mariner, com 13 tripulantes a bordo, foi enviado para procurar o voo 19. Mas, em vez de encontrar os desaparecidos, também ele desapareceu do radar. Desapareceu completamente. 27 homens, 6 aviões, todos perdidos num único dia, sem deixar um único destroço ou corpo para trás. Como é que isto é possível? Este evento marcou o início de uma longa lista de desaparecimentos inexplicáveis. Temos o caso do US Cyclops, um navio de abastecimento da Marinha dos Estados Unidos da América que desapareceu em 1918, com 306 pessoas a bordo. Nenhuma chamada de socorro, nenhum destroço. Simplesmente desapareceu. Depois, há o Star Tiger e o Star Ariel, 2 aviões de passageiros britânicos que desapareceram com um ano de diferença, em 1948 e 1949, enquanto se aproximavam das Bermudas. E a lista continua, com dezenas, talvez centenas, de navios e aviões que encontraram o seu fim nesta misteriosa região. Então, o que está realmente a acontecer no Triângulo das Bermudas? As teorias são tão vastas quanto o próprio oceano. Uma das teorias mais populares aponta para anomalias magnéticas. Alguns acreditam que o Triângulo das Bermudas é um dos poucos lugares na Terra onde o norte magnético e o norte geográfico se alinham, o que poderia confundir as bússolas e os sistemas de navegação. Embora seja verdade que esta linha agônica atravessa a área, ela move-se ao longo do tempo e os pilotos e marinheiros modernos são treinados para compensar estas variações. Será que isto explicaria os desaparecimentos mais antigos antes da tecnologia moderna? Talvez, mas não explica tudo. Outra teoria fascinante envolve enormes bolsas de gás metano presas sob o fundo do mar. A ideia é que estes depósitos de hidratos de metano poderiam, sob certas condições de pressão e temperatura, entrar em erupção subitamente. Esta libertação maciça de gás criaria uma vasta área de água espumosa e de baixa densidade. Um navio que passasse por cima desta zona perderia instantaneamente a flutuabilidade e afundaria como uma pedra, sem tempo para enviar um pedido de socorro. Se o gás subisse para a atmosfera, poderia também incendiar-se em contato com os motores de um avião,
causando uma explosão. Esta é uma teoria cientificamente plausível e já foram encontradas crateras de gás metano no fundo do mar, noutras partes do mundo. Mas será que isto aconteceu no Triângulo das Bermudas, exatamente no momento em que um navio ou avião passava por cima? As probabilidades são astronômicas. Depois entramos no reino do paranormal e do extraterrestre. Alguns teóricos da conspiração acreditam que o Triângulo das Bermudas é um portal para outra dimensão ou um ponto de acesso para visitantes extraterrestres. Será que estas naves e aviões foram abduzidos por OVNIs? Há relatos de luzes estranhas e objetos voadores não identificados na área. Esta teoria, embora emocionante, carece de qualquer prova concreta e entra mais no domínio da ficção científica, mas talvez a explicação mais chocante de todas seja que não há mistério nenhum. Vamos analisar os fatos com um olhar crítico. Em primeiro lugar, o Triângulo das Bermudas é uma das rotas de navegação e de voo mais movimentadas do mundo. Todos os dias, inúmeros navios de carga, cruzeiros e aviões atravessam esta área. Com tanto tráfego, é estatisticamente provável que ocorram mais acidentes aqui do que em áreas menos frequentadas. Além disso, a meteorologia na região é notoriamente imprevisível e violenta. A corrente do Golfo é uma corrente oceânica extremamente rápida e turbulenta que pode causar mudanças súbitas e severas no estado do mar. A área também é conhecida como Beco dos Furacões, propensa a tempestades tropicais súbitas e furacões que podem gerar ondas com dezenas de metros de altura. Uma onda gigante, ou onda anômala, pode facilmente engolir um navio inteiro. Muitas das histórias de desaparecimentos omitem convenientemente o facto de que havia mau tempo relatado no momento do incidente. Vamos voltar ao voo 19. Investigações posteriores revelaram que, embora os pilotos fossem experientes, o líder do esquadrão, o tenente Charles Taylor, era novo na área e tinha um histórico de se perder. As transmissões de rádio sugerem que ele pode ter confundido as ilhas que via abaixo, levando o seu esquadrão para o mar aberto em vez de volta para a costa. E o hidroavião Martin Mariner. Este modelo era conhecido como o tanque de gasolina voador devido à sua tendência para acumular vapores de combustível e explodir. Uma explosão foi de fato relatada por um navio na área, precisamente na altura e local onde o avião de busca desapareceu. E quanto aos outros casos? Muitas das histórias foram embelezadas e exageradas ao longo dos anos. Alguns dos navios e aviões que supostamente desapareceram misteriosamente, na verdade, afundaram durante tempestades violentas muito longe do Triângulo. Outros nem sequer existiram. O autor Larry Kush investigou a fundo muitos destes casos para o seu livro, The Bermuda Triangle Mystery Solved, e descobriu que a maioria das histórias populares eram uma mistura de desinformação, pesquisa desleixada e sensacionalismo. A Guarda Costeira dos Estados Unidos da América e outras agências oficiais não reconhecem a existência do Triângulo das Bermudas como uma área de perigo específico. Para eles, os acidentes que ocorrem na região são trágicos, mas explicáveis por causas naturais e erro humano. Então, qual é a conclusão? O Triângulo das Bermudas é um lugar onde forças paranormais raptam navios e aviões? É uma armadilha geológica mortal? Ou é simplesmente uma área com muito tráfego, clima traiçoeiro e um nome cativante que alimenta a nossa imaginação? A verdade
é provavelmente uma combinação de fatores. A combinação de clima extremo, a corrente do Golfo, a topografia complexa do fundo do mar e, claro, o erro humano pode explicar a grande maioria dos incidentes. No entanto, a ausência de destroços, em muitos casos, continua a ser um quebra-cabeças. A corrente do Golfo é tão poderosa que pode dispersar os destroços de um naufrágio por centenas de quilômetros em questão de horas, tornando a sua localização quase impossível. Além disso, o oceano naquela área é incrivelmente profundo, com algumas das fossas mais profundas do Atlântico, como a Fossa de Porto Rico, com mais de 8.000 metros de profundidade. Qualquer coisa que afunde ali, provavelmente, nunca mais será encontrada. O mistério do Triângulo das Bermudas persiste porque adoramos um bom mistério. Ele desafia o nosso conhecimento do mundo e lembra-nos que, apesar de toda a nossa tecnologia, o oceano ainda guarda segredos profundos e poderosos. É uma história que nos cativa, uma lenda moderna que se recusa a morrer. Seja um vórtice para outra dimensão ou apenas um produto de tempestades e estatísticas. O Triângulo das Bermudas continua a ser um dos lugares mais enigmáticos e fascinantes do nosso planeta. E talvez seja melhor assim. Talvez alguns mistérios não devam ser totalmente resolvidos. O que você acha? Deixe a sua teoria nos comentários abaixo. Qual é a sua explicação para os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas? Adoraríamos saber a sua opinião. Obrigado por se juntar a nós nesta viagem ao coração do mistério. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, partilhar e subscrever o nosso canal para mais explorações de enigmas como este. Até a próxima!